Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre a gestão na promoção da saúde no território. O quanto ela é importante e quais são as questões que estão associadas a esse processo de gestão na promoção da saúde. Então, aqui estão alguns pontos para nossa reflexão e discussão em relação ao território, né? Como cada grupo social se apropria do território para promover a saúde. Será que os aspectos culturais são importantes? Sobre o como fazer falar no território. Será que eu tenho que ter habilidades para isso? Como que será a compreensão do usuário, da comunidade no território em relação ao profissional da área? Então, falando um pouquinho sobre a promoção da saúde, temos diversos significados, desde o individual como no coletivo, e falando um pouquinho sobre a pluralidade de significados, temos a referência da medicina social, que vem com um caráter preventivismo, né? Primeiro nível da prevenção primária, dos anos de 1960 e recentemente com os determinantes sociais de saúde. Então, não só os determinantes, mas também os condicionantes de saúde. Diferentes perspectivas e experiências são abordadas, né, que devemos levar em consideração nesse processo educativo, principalmente atrelado às mudanças do estilo de vida, à produção, à difusão da informação, como que essa informação é repassada. O empoderamento, que vocês viram no conteúdo anterior, né, do indivíduo e da comunidade, a participação social, que ela é imprescindível nesse momento, a conquista da autonomia, né, dos atores sociais, a intersetorialidade, a relação permanente, o vínculo profissional e usuário-comunidade. Falando também da promoção da saúde no território, grande produção de tema que nós podemos abordar dentro do território, né, de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade do território, desde vigilância à saúde, saúde da família, desenvolvimento local, cidades saudáveis e sustentáveis, em época de pandemia, como vocês viram no vídeo anterior, como criar, motivar o empoderamento, né, em relação à lavagem de mãos, ao cuidado de higiene, né, isso tudo dentro da promoção da saúde e que tem uma gama, né, várias distribuições, vários temas que nós podemos abordar dentro dessa comunidade. Em relação ao conceito, né, com foco natural, né, aplicado a ambientes que apresentam condições favoráveis à circulação de agentes, independentemente da presença e da ação humana. Então, da maneira como se coloca para fazer a promoção da saúde, temos que levar em consideração sempre a reflexão do sujeito, para gerar autonomia, né, através das condições, através dos aspectos culturais, através do ambiente, sempre levando à reflexão e tornando-se esse ambiente favorável e propício para isso. Temos que permitir também a fluidez nesse território. As grandes contradições do nosso tempo passam a ser o uso do território. Por isso, a necessidade de conhecimento sistemático, de dinâmico, a rever a realidade por dentro daquela localidade, daquela comunidade, estar ali disposto a conhecer. Temos que ser críticos, né, para permitir que a fluidez posta do serviço, para não ter a competitividade, né, mas sim o que? Permitir informação através da fluidez virtual, fluidez dos relacionamentos expressos por um cotidiano marcado pelo individualismo, que incentiva a busca justamente de quê? De soluções, tanto individuais como no coletivo. Então, ao primeiro momento, quando você consegue passar informação e aquele usuário consegue refletir sobre o que está acontecendo ao seu redor, e que o que está acontecendo ao seu redor tem que ter alteração, tem que ter mudança, né? Com isso eu consigo incentivar essa fluidez tanto no relacionamento como expressar. Eu faço com que ele se expresse, né, da maneira dele, do momento dele, para justamente ter uma qualidade de vida, para melhorar aquela situação ali inserida.
Então, a fluidez passa a representar a qualidade das práticas humanas. E falando em fluidez e falando de autonomia, essa apropriação do espaço do território, nós temos ali a dimensão individual, a dimensão coletiva, a dimensão política, né, relacionada ao território, ideias de poder, estratégia, limites, fronteiras ali, por causa do controle do espaço ali existente, a dimensão cultural, que é importantíssima, que representa ali elementos fundamentais para essa apropriação do espaço, com enfoque no território, no espaço dotado de simbologia. Nós temos ali pessoas, essas pessoas de diferentes culturas, né, diferente raça, construção de identidades, que isso é importante. Esse espaço tem que ser um espaço de representações, né, de imaginários e também de subjetividades. E falando dos espaços, né, em relação principalmente a esses aspectos culturais da comunidade, nós temos vários elementos que compõem isso. Então, desde a história, né, o patrimônio ali daquela comunidade e também do individual, cor, raça, a religião, que muitas vezes influenciamos desde em relação à alimentação, até a vestimenta, até os hábitos, né, relacionados àquele indivíduo, a língua, né, muitas das vezes tem o dialeto, né, daquela comunidade, muitas vezes tem a língua específica daquela comunidade, um exemplo da comunidade indígena, o vestuário, música, dança, que são tão representativos para determinadas comunidades, manifestações festivas, o tempos relacionados livres, a gastronomia, que muitas vezes influencia muito em relação aos hábitos alimentares, as habitações, uso e costumes daquele local. Então, são elementos importantes e que estão inseridos lá nos aspectos culturais da comunidade. E que o profissional precisa estar atento. Para quê? Para justamente permitir, né, que cada grupo social se aproprie daquele território. A partir do momento que eu reconheço esses elementos, eu vou permitir o quê? Que o território tenha uma inclusão, né? Seja um espaço ali de aprendizado, de construção da cidadania, cada um aceitando, cada um expondo suas opiniões, até chegar num comum acordo, até chegar numa decisão ali coletiva que vai justamente beneficiar todos. Então, implica no processo de identificação com diferentes lugares, particularidades, né, políticas relacionadas a esse local, né, possibilitando assim a prática mais efetiva. E também em relação à exclusão do território. Em que momento? Em relação à desterritorialização. Desterritorialização, que é o que? O resultado da multiplicação de aglomerado de exclusão. Eu não posso ali somente colocar a minha opinião naquele território, né, o meu parecer naquele território. Eu preciso estar atento, eu preciso ouvir, né, eu preciso fazer com que aquele território, aquela comunidade, aquele indivíduo fale, né, fale as suas necessidades. Então, lugares onde se produz o anonimato, né, a anulação ali das identidades, a ausência de autonomia, né, de seus habitantes. Então, eu preciso sempre ter o quê? Não um território de exclusão, mas sim um território de inclusão. Permitir o quê? Aprendizado, construção da cidadania. E como fazer? Né? Fazer esse território falar, que é tão importante. Você já reconhece alguns pontos importantes nessa comunicação. Então, em relação à horizontalidade e não à verticalidade, sempre trabalhando de formato horizontal. Em relação aos fixos e os fluxos, né? Então, tem que ter lá entender o que aquele território está passando naquele momento, entender, ouvir aquela comunidade, deixar com que aquela comunidade coloque-se
questionem o que eles estão sentindo naquele momento, quais são os problemas ali, justamente para poder ouvir e decidir junto com a comunidade o que é melhor para com ela, tanto no individual como no coletivo. Ali fala um pouquinho da tessitura do território, né? Que é a teia, que é como se fosse uma teia da vida, né? A linguagem de vínculos entre indivíduos, grupos e organizações. E realmente é isso. Quando a gente fala em trabalho do Sistema Único de Saúde, principalmente voltado para a atenção básica, né? Nós estamos falando em rede. Então, quando há essa permissão de falar, de fazer falar no território, há como se fosse a montagem dessa teia, né? Cada pontinho interligados, né? Cada indivíduo ali é representativo naquele território, então ele vai expor as necessidades daquele território. Com isso eu crio vínculos, com isso eu crio diálogo, com isso a troca de informação, de vivências, né? A releitura de todos e das partes em comum a todos também vai ser imprescindível nesse momento para a criação dessa teia da vida, né? Permitiu que a gestão democrática, né, do território, formar a forma de agir que privilegiam todos os sujeitos, né? É uma democracia dialógica. Vamos lembrar um pouquinho do Paulo Freire, né? Através do diálogo através do intercâmbio social, na reconstrução da solidariedade social. Então, uma troca ali de saber, né? Profissional e usuário. O profissional vai conhecendo ali daquele território, aquele processo individual e coletivo, para justamente saber manusear, saber montar junto com a comunidade, montar estratégias efetivas através dessa gestão democrática. E um ponto importante para isso tudo funcionar, né, além dos aspectos culturais, dos elementos, a importância de reconhecimento desse território, o letramento funcional e saúde. É importantíssimo que aquele usuário, aquele indivíduo, aquele coletivo, aquele grupo ali precisa entender o que está sendo exposto, precisa interpretar o que está sendo que está sendo falado, né, exposto, para justamente colocar isso em prática. Nós temos aqui alguns exemplos de oficinas, né, de estratégias que foram feitas, que vai justamente de encontro com o letramento funcional, respeitando os elementos relacionados a aspectos culturais. Uma delas aqui é a Oficina do Diagnóstico Participativo, que foi um projeto Rostos, Vozes e Lugares, que é uma comunidade, junto com os profissionais da área da saúde, estavam em comum acordo para tomar decisões específicas daquela comunidade, né, das problemáticas existentes na comunidade, né, através dessa oficina do diagnóstico participativo. Quais são as necessidades que têm que ser trabalhadas naquela comunidade com mais urgência? Então, nós temos também que representar, enfatizar também essa característica do mais urgente, tá? E ter as prioridades e traçar essas metas e colocar, né, essas metas em vigor. Aqui uma outra parte da oficina, onde todos, né, então tem lá desde a gestante, relacionado à distribuição de medicamentos, à distribuição de contraceptivos, né, em relação também ao número de. Ali tem a participação constante da comunidade, então vê as necessidades desde a criança até do idoso. Uma outra oficina de diagnóstico participativo, que também foi utilizada com a população idosa, para traçar objetivos importantes, né? E também com a população jovem, principalmente voltado ao adolescente. Uma outra dinâmica utilizada é a árvore do futuro, que é bem parecida, semelhante com a árvore do problema, que é aquele instrumento, o instrumento que nós utilizamos lá para o planejamento, que também foi utilizado aqui,
como uma dinâmica e como também uma oficina participativa. Nós temos alguns desafios, né, relacionados principalmente à promoção no território. Nós temos desde o território, né, precisa o esforço do profissional, né? O profissional tem que ter conhecimento e habilidades importantes, conhecimento em relação à resolutividade, né, em relação ao território, né? Tem que ter conhecimento em relação também à cultura, os elementos principais que são abordados ali. De outro modo, aprender a analisar, interpretar e compreender um papel importantíssimo tanto do profissional da área da saúde, quando fala em promoção no território, como também do indivíduo ali inserido naquele território. Ou seja, tudo que é novo, né, quando a gente fala em participação social, tudo é tudo muito novo. Então requer o quê? Uma produção de novos sentimentos. Requer significados subjetivos, significados importantes daqueles sujeitos envolvidos. Então, o saber ouvir nesse momento é importante. Deixar a comunidade expor a sua realidade, né, o que está ali naquele território é importante. Essa aqui é uma das referências que foi utilizada e até a próxima.